Salve, salve nação! O Flamengo está prestes a iniciar sua jornada no Campeonato Brasileiro e ainda busca reforçar ainda mais o elenco para o treinador Filipe Luís ter mais opções. Essa quinta-feira chegou com 2 jogadores de nível mundial sendo oferecidos para jogar no Mengão. Então já chega deixando o like e se inscreve no canal porque aqui você recebe todas as notícias do Flamengo em primeira mão. Tamo junto! O Flamengo pode ter um reforço bastante conhecido para o Super Mundial de Clubes para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Trata-se de Alexis Sanches, que novamente está no radar para jogar em um clube carioca. O ex-jogador do Barcelona e de outros importantes clubes da Europa estaria de saída do atual clube. Até o momento, nesta temporada, o time comandado por Filipe Luís fechou as contratações do zagueiro Danilo, que estava na Juventus, e do atacante Juninho Escarabag. Um dos grandes objetivos segue sendo o meio-campista Jorginho, que está em reta final de contrato com o Arsenal. José Botto será encarregado de dar o sim ou não para outro grande nome que pode chegar ao clube, Alexis Sanches. De acordo com o portal RT Sport, a Udinese avalia uma rescisão de contrato com o chileno, que não vive uma boa fase. Com isso, os empresários do jogador já sabem que é uma permanência incerta e têm procurado clubes que possam estar disponíveis para ele. Na atual temporada, Alexis Sanches soma apenas 10 jogos disputados, ainda sem balançar as redes ou fornecer assistência. O agente do atleta já estaria em busca de um novo clube, tendo oferecido a equipes de países como Argentina, Brasil, Estados Unidos e México. Uma das possibilidades, inclusive, seria justamente o Flamengo. Seus empresários estão dando preferências para clubes que estão jogando o Super Mundial de Clubes no meio do ano. A ideia seria recolocar o chileno em um clube protagonista à próxima janela. Sanches recebe 2,7 milhões de euros por temporada, cerca de 16,3 milhões de reais, o que equivale a 225 mil euros, 1,3 milhões de reais, mensais. Esse valor é inferior ao salário de Bruno Henrique, que ganha aproximadamente 1,7 milhões de reais por mês no Flamengo. Roberto Firmino na mira do Flamengo. O Flamengo iniciou a temporada com o pé direito após conquistar 3 títulos, são eles a Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Esse início de ano promissor mostrou a importância de ter um elenco qualificado. Isso porque a diretoria colocou como prioridade um elenco forte e qualificado. E, por conta disso, assim como vem priorizando a manutenção de jogadores, vem monitorando o mercado para a chegada de bons nomes. Além disso, o trabalho que vem sendo realizado por Filipe Luís vem caindo nas graças entre os torcedores. Diante do trabalho em campo que vem realizando com o elenco qualificado do mais querido. Diante dos próximos nomes sendo especulados, um que acabou surpreendendo foi internamente o de Roberto Firmino. Atualmente na Arábia Saudita, o nome do jogador vem sendo constantemente especulado nos bastidores da Gávea. Entretanto, o que acabou gerando surpresa entre os gestores rubro-negros é o valor do salário. Conforme informações exclusivas do Bolave Brasil, o valor pedido pelo jogador está fora dos padrões do clube. Diretoria já definiu. A diretoria do Flamengo não está disposta a pagar mais de 1,5 milhão de reais por mês para ter o jogador na equipe carioca. O atacante teria pedido um valor superior a isso, ficando fora dos planos nesse momento. Desta forma, a gestão vem trabalhando com o objetivo de reavaliar e tentar fazer o jogador diminuir a pedida. Mas, além disso, vem buscando alternativas para a posição e analisando as possibilidades. E você, torcedor rubro-negro, gostaria de ver Roberto Firmino no Mengão? Você acha que seria uma boa opção com Pedro disponível? Deixe a sua opinião nos comentários. Bruno Henrique de volta para estreia no Brasileirão. O Flamengo segue sua preparação para o início do Campeonato Brasileiro, competição que será a principal prioridade do clube nesta temporada, conforme confirmado por José Botto. A equipe entra em campo no próximo sábado, 29, para enfrentar o Internacional, em partida marcada para as 21 horas, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esse confronto, o técnico Filipe Luís ainda tem algumas questões a resolver sobre o elenco. Após a final do Campeonato Carioca e a pausa para a data FIFA, o treinador perdeu alguns titulares devido a lesões. Bruno Henrique evolui na recuperação. Um dos casos é o de Bruno Henrique, que está na fase final de sua recuperação. O jogador tem mostrado bom progresso e pode ser uma das opções do Flamengo para estreia no Campeonato Brasileiro. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o camisa 27, que sofreu uma lesão muscular na coxa,
já está realizando atividades no campo sob a supervisão da Comissão de Preparação Física do clube. Caso a evolução continue positiva, com a aprovação de Filipe Luís, Bruno Henrique deve figurar entre os relacionados para o primeiro jogo da competição. Enquanto isso, o clube ainda tem algumas dúvidas para o confronto. Gerson será reavaliado na sexta-feira, 28, e Danilo teve uma nova lesão confirmada, ficando fora da partida. Pedro inscrito no Super Mundial de Clubes. Ainda existem muitas incertezas sobre a participação do centroavante Pedro no Super Mundial de Clubes pelo Flamengo. O atacante acelerou sua recuperação e pode em breve voltar a estar à disposição para jogar. Vale lembrar que desde o ano passado, Pedro está fora de ação devido a uma grave lesão que o manteve longe dos gramados por um longo período. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, há uma atualização sobre a situação de Pedro. A tendência é que ele esteja pronto para a competição, já que está na fase final de sua recuperação. Ainda segundo o jornalista, o Flamengo de Filipe Luís já decidiu que Pedro será incluído na pré-lista para o Super Mundial de Clubes. Essa pré-lista contará com 50 nomes, mas a lista oficial deve ter entre 26 e 35 jogadores, com a confirmação oficial sendo feita mais próximo do torneio. Agora, após a conquista do Campeonato Carioca e o término da data FIFA, o foco do Flamengo se volta para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luís enfrentará o Internacional na próxima sábado, 29, às 21 horas, no Maracanã, pela primeira rodada da Liga Nacional. Para esse jogo, o Flamengo tem alguns problemas no elenco. Filipe Luís pode precisar escalar o time sem o meio-campista Gerson e o meia Arrascaeta. Além disso, De La Cruz também é dúvida para a partida. O portal Transferfeed revelou que o Flamengo é um dos clubes interessados na contratação do jovem brasileiro Luiz Guilherme, que está deixando o West Ham. O site Somos Fanáticos também informou que o Mengão figura em uma lista de interessados, ao lado de Napoli e Atlético de Madrid. A chegada do jogador é vista com bons olhos pelo técnico Filipe Luís, que acredita que pode ajudar Luís a se desenvolver após sua experiência no futebol europeu. No entanto, ainda não há negociações em andamento com nenhum outro clube. O Flamengo apenas acompanha de perto a situação e está ciente de que o Shakhtar Donetsk também está na disputa. Os ucranianos estariam dispostos a adquirir o jogador, mas por um valor bem abaixo dos 23 milhões de euros pagos pelos ingleses para contratar o ex-companheiro de Endrick no Palmeiras. A intenção do Flamengo é avaliar a vontade do atleta e os valores envolvidos no negócio antes de dar qualquer passo à frente. Vale lembrar que o clube também está em busca de uma opção para substituir Arrascaeta, que sofreu uma lesão recentemente. Com 19 anos, Luiz Guilherme é formado nas categorias de base do Palmeiras e foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros. No entanto, o atacante não conseguiu se firmar no time inglês, acumulando apenas 8 jogos pela equipe principal, sem registrar nenhum gol. Além disso, ele disputou uma partida pelo time Sub-21, mas não tem conseguido sequência de jogos, principalmente na Premier League. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, após mais uma lesão de Arrascaeta e a venda de Carlos Alcaraz ao Everton, o Flamengo passou a priorizar a contratação de um meia-armador para a próxima janela de transferências, com a intenção de ter o jogador pronto para o Super Mundial de Clubes. Lesão de Arrascaeta preocupa para a sequência de jogos. Arrascaeta foi chamado pela seleção uruguaia para participar dessa data FIFA. Destaque do Flamengo de Filipe Luís, o meio-campista esteve entre os convocados e começou entre os titulares na primeira partida, contra a Argentina. Entretanto, ainda num grau tempo da partida, o uruguaio sentiu uma lesão muscular. Após a realização dos exames, foi confirmada uma contusão no adutor da coxa direita. Portanto, já na segunda-feira, 24, o rubro-negro ligou o sinal de alerta. Antes mesmo do começo da partida contra a seleção argentina, de Arrascaeta pediu uma massagem na coxa direita e também utilizou spray. Mesmo assim, o atleta do Flamengo seguiu em campo. Agora, Filipe Luís possui um problema para o Campeonato Brasileiro Série A de 2025. De acordo com informação divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, Arrascaeta está fora da estreia do Flamengo no Brasileirão Série A. O meio-campista retorna ao Rio de Janeiro na segunda-feira, mas se reapresenta no Ninho do Urubu na terça-feira. Apesar de não ser uma lesão mais grave, que poderia deixá-lo longe dos gramados por um longo período, o camisa 10 do rubro-negro ficará um tempo fora. Até o momento, não foi divulgada uma data para o retorno do jogador de 30 anos, com grandes contratações, um elenco super estrelado e tudo mais. Com Marcos Braz, era no mínimo uma novela a cada janela de transferências. Apesar de alguns erros, Braz foi importante na chegada de muitos jogadores que fizeram história no clube. Com a mudança na diretoria,
A nação ficou na expectativa se os moldes de contratações seriam os mesmos ou se haveria alguma mudança. José Botto é totalmente diferente do ex-VP de futebol. Ele é do perfil muito menos midiático, gosta de buscar jogadores que realmente se encaixem dentro do estilo de jogo do Flamengo e não fecha com jogador para vender camisas ou fazer somente marketing. Filipe Luís tem uma relação muito estreitada com Botto. Bap, presidente do Fla, também não costuma aparecer muito no ninho do urubu, algo que Landim fazia bastante e deixava tudo a cargo do departamento de futebol. Pois bem, apesar de não precisar pagar valores para o Arsenal, o jogador receberá luvas, bonificações pela assinatura de contrato, direitos de imagem e tudo mais. Ao todo, Jorginho receberá praticamente 14 milhões de euros, 87,3 milhões de reais, para jogar no Mengão.